porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos a Senhor, dizei, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Curarei a tua infidelidade, como orvalho serei para Israel. Florescerá como lírio e como cedro. Tudo isso te farei, ó Israel. Quem é sábio e prudente, aceita o que é bom, entende essas coisas e anda nos caminhos do Senhor. Quem é sábio e prudente, aceita o que é bom, em vez de novilhos, e anda nos caminhos do Senhor. E anda nos caminhos do Senhor. Muito boa tarde, gente amiga, tudo bem? Boa tarde, família 5%. Shalom Havrim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 1º de maio, segundo aí a tradição, um feriado, né? Dia do Trabalhador, muito embora não tenhamos muito o que comemorar, o trabalhador não tem o que comemorar porque a situação está difícil e trabalho está tornando-se cada vez mais escasso. Mas eu não venho falar disso daqui não, apesar que essa data do Dia do Trabalhador, 1º de maio, é uma data que foi criada por socialistas. Vejam que aqui nos Estados Unidos, o Labor Day é celebrado em setembro. Tem nada a ver com o 1º de maio. Mas, conforme eu já disse, eu não vim falar sobre isso, não. Bom, primeiramente, quero saudar a todos com muito boa tarde, aos administradores do canal, às pessoas que estão chegando aqui hoje pela primeira vez ou tem pouco tempo que você está acompanhando o canal, espero que esteja gostando. Quem sabe você passou a seguir os temas aqui abordados há uma semana atrás, 10 dias, sejam muito bem-vindos. E também saudar aos verdadeiros, aqueles já conhecidíssimos arroz de festa. Também os moderadores dos canais e também dos grupos. Eu estou aqui no estúdio, está uma bagunça, está ali, ó, aparecendo ali cabo, carregador, que a gente está com um problema em uma das baterias de um dos carros, então a Márcia hoje, eu tive que ir lá dar um outro jump, tem que comprar bateria, já deu o que tinha que dar, tem que comprar bateria.
Aí atrás, ó, para aqui, ó, tá o chroma key, ali também um outro biombo que eu uso como decoração, né, para o estúdio. Aqui atrás uma cômoda que eu tenho alguma roupa aqui, uma televisão antiga que eu quero comprar um móvelzinho mais baixo para colocá-la e fazer como Steve Bannon, ficar de lado e mostrar a imagem, porque assim não tem como eles bloquearem vídeos por causa de copyright. Falando nisso, uma instituição católica acionou o FOSTube, que ontem me mandou um comunicado. Pelo menos eles foram até compreensíveis. Essa instituição católica pediu para que o FOSTube derrube um vídeo meu, vídeo de 2 anos atrás, postando para que você veja e entenda. Eu já derrubei o vídeo, porque estava somente no 4SA Flórida, e o FOSTube mandou uma mensagem dizendo que se o vídeo não fosse tirado até o dia 7 de maio, então entraria um terceiro strike, e aí o canal, vocês já sabem, né, ia para o saco. Bom, eu não deveria nem estar falando isso aqui, já que tem uma turminha, né, aí que está mandando o seu pessoal averiguar todos os canais, todos, não somente esse daqui não, todos os canais que têm, segundo eles, criticado o presidente Jair Messias Bolsonaro. E a mensagem que eu tenho meditado e muito nesses dias, pessoal, aquela que eu cheguei até a comentar alguma coisa a vocês sobre o que tem que acontecer, a que ponto chegará a situação para que um pai entregue o seu próprio filho ou também filhos entreguem os seus progenitores. E na realidade são 2 coisas que eu tenho estado matutando, pensando e muito, né? Primeiro, sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor, do ferro e o barro que não se misturam, que eu entendo e cada vez mais isso fica mais claro na minha mente, devido à hibridização, transhumanismo, as coisas que têm sido anunciadas aqui, no canal do Neemias também. Eu vejo todos os dias o canal do Neemias, eu creio que ele foi o primeiro a apresentar como será essa nova vacina, que na realidade é uma marca, é o Tattoo.Quantum, ou Quantum.Tattoo, que o tio Bill está desenvolvendo, e a mesma já estará pronta, segundo o que foi falado em um dos sites, aquele website Now the End Begins, em 12 meses. Então, provavelmente, vamos colocar aí para abril do ano que vem. Para abril do ano que vem, segundo o que foi comentado. Então, as coisas estão desenvolvendo-se em um ritmo super, hiper, ultra acelerado, muitas coisas acontecendo, e a segunda coisa que tem me levado a meditar é justamente o fato, como já mencionado aqui, de que a palavra nos ensina, nos exorta que chegarão dias em que filhos entregarão seus pais, ou seja, seus progenitores, e também pais entregarão seus filhos, por causa do nome de Yeshua. E eu fico pensando como isso se dará, e a resposta, ao que tudo indica, logicamente ainda não chegamos a esta fase, mas estamos caminhando a passos gigantescos para a mesma, ao que tudo indica é justamente essa divisão. Essa divisão, as pessoas que estão colocando a política e políticos acima até da família, que idolatram, que adoram a um político,
que os colocam em um pedestal, partidos políticos, ideologias, etc. Então, isso vai dividir ainda mais a tal ponto de causar uma cisão que a própria família será atingida como já está sendo. Isso é muito triste. Além do mais, eu estava vendo alguns comentários, eu tenho que falar rápido porque daqui a pouco tem que voltar, né? E um comentário foi deixado em um vídeo sobre a pessoa, não sei, fez um comentário inteligente sobre as autoridades, porque Romanos 13 fala que devemos obedecer às autoridades e se resistimos às autoridades, estamos resistindo ao próprio Criador, porque não existe autoridade que não venha do próprio Criador. E, de fato, isso é um fato. Não podemos refutar, dizer A, B ou C, 1, 2, 3 ou 4. Isso é um fato. Mas eu gostaria, por isso que eu nomeei essa live, aí está Romanos 13, eu gostaria de convidar a família 5% a que meditemos no texto, não é mesmo? Porque eu vejo que esse texto, e isso eu aprendi quando eu estava pesquisando sobre a FEMA, esse texto será o texto-chave utilizado pela FEMA, que já recrutou mais de 25 mil pastores, esses pastores ainda continuam sendo treinados para que possam prestar apoio espiritual às famílias que perderão seus seres queridos. Quer dizer, tudo já é projetado, planejado, e eles não desperdiçam uma catástrofe. Antes, porém, temos aqui 199 pessoas. Vânia Nils, minha querida, tudo bem? Família do Preto Latino, Rafael Rosa, Morgan Souza, Sandra BLZ, Ricardo Honório, Bio Force CC8, Croma Toyota, Ana Maria Barrela, muita gente aí, né? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que está rolando uma outra live agora lá no canal do Sandro, um debate, e depois que eu entrei no ar que eu vi, né? Mas também aproveitando essa hora do almoço, então eu tenho que ser rápido e sucinto. Bom, eu vou então compartilhar a minha tela com vocês. Aqui está. Isso já foi apresentado em outro Hangout, mas como os meus falecidos pais e também a minha avó, que me ensinou muita coisa, deixa eu tirar aqui esse Romanos 13 daqui, vou compartilhar novamente. Então, meus falecidos pais e também a minha falecida avó, eles me ensinaram que quando você guarda uma coisa, você sempre tem, né? Guardando-se tudo, tem-se, né? Veja bem, isso foi um estudo que eu preparei justamente quando eu falava da FEMA. Aumentei a letra para que vocês possam acompanhar. Diz assim: pastores, evangelistas, missionários, anciãos, diáconos, observem isso com cuidado. Você tem um status de 501 C3 incorporado. Toda a igreja aqui nos Estados Unidos, para ser aberta, para que exista perante as autoridades e a sociedade como igreja, como instituição, tem que participar disso aí, desse documento. 501 C3 incorporado. Assim como no Brasil existe o CNPJ. Esse 501 C3 seria o equivalente do CNPJ. Então, o que isso significa? Isso significa que sua igreja é uma corporação do Estado. Aqui está a mensagem para entender o que outros pregadores e o imposto de renda, representado aí pela sua sigla, Internal Revenue Service, o IRS, estão tentando fazer você entender o contrato que você assinou. Então, se eu quero abrir uma igreja, ou um pastor
sai daí do Brasil, a sua denominação o envia como missionário para abrir uma igreja. Aqui nós temos várias igrejas brasileiras, a igreja do Soares está aqui, a do Valdemiro também, a Igreja Universal também. Então, todas essas igrejas tiveram que assinar esse contrato com o Estado, que, volto a repetir, é o equivalente ao CNPJ aí no Brasil. Então, diz o seguinte: ao tornar-se uma entidade incorporada com a designação 501C3, o que isso acarreta? O criador da sua igreja é o Estado. O Estado é a única autoridade e chefe soberano sobre sua igreja. Ou seja, esqueçam-se de Jesus, de Deus, Yahweh, Yahushua, Yeshua, como queiram chamá-lo, esqueçam. O proprietário da igreja, por exemplo, da igreja Igreja Mundial do Poder de Deus, que é a igreja do Valdemiro, o terceiro filho de Caleb, o Agenor Duque, também quer abrir uma igreja aqui. Então, o proprietário dessas igrejas não será o Agenor Duque, não é o Valdemiro, muito menos o Bispo Macedo, ou o R.R. Soares, que tem a sua igreja aqui há muitos anos. É o Estado. Simples assim. É o Estado. Então, o criador da sua igreja é o Estado. O Estado é a única autoridade e chefe soberano sobre sua igreja. Sua igreja está sujeita às leis do Estado que limitam seus poderes. Sua igreja não tem direitos protegidos pela Constituição. Então, atenção, isso daqui é muito sério. Olha, sua igreja não tem direitos protegidos pela Constituição. Como assim, Gustavo? A Constituição americana não protege uma igreja? Não, e eu vou explicar mais abaixo. Sua igreja é uma pessoa artificial. Aqui já está a resposta para a pergunta de cima. Sua igreja não tem direitos protegidos pela Constituição. Por quê? A igreja é uma pessoa artificial. Mais abaixo virá a explicação. Sua igreja se submete a uma carta do Estado declarando que é uma criatura do Estado. E isso está embutido neste documento 501C3. Sua igreja é criada para o benefício do público. Sua igreja é uma franquia do Estado. Sua igreja é um privilégio concedido pelo Estado. Privilégio você tem hoje, se o Estado quiser, amanhã te tira esse privilégio e você não tem mais. Simples assim. Estão entendendo? A palavra igreja também pode ser substituída por ministério ou missão. Então, it doesn't matter. Ah, não é uma igreja, é um ministério fulano de tal. Ou ministério Água Viva, ministério Mão Direita do Espírito Santo, ministério Dedo do Espírito Santo, missão evangelística do Quen. Não, isso é apenas technicalities, são apenas nomes. Estão todos incluídos aí nessa cláusula 501C3. Aí continua dizendo, antes de continuarmos, qualquer cristão deve entender e ver as claras violações bíblicas que uma igreja incorporada a 501C3 está cometendo. Uma vez que um pregador assinou os papéis, não importa quem o pastor diga que seu criador é, quando ele está no púlpito, porque ele anunciou um documento renunciando ao Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua, Yahushua, como seu criador e, colocou o Estado em seu lugar. Entenderam a jogada? Continuando. Não importa quem o pastor diga é a única autoridade e chefe soberano sobre a igreja em que pregou, porque ele assinou um documento declarando que o Estado
tem autoridade sobre a igreja de Cristo. Não importa quem o pastor diga que dê liberdade aos cristãos, porque ele assinou um documento afirmando que não podem ser tomadas liberdades dentro da igreja, a menos que sejam aprovadas por privilégios concedidos pelo Estado. Os gritos de violação ao evangelho já são ensurdecedores. E mal começamos a olhar para as profundezas do Estado 501C3. Uma corporação 501C3, sendo uma pessoa artificial, aí vem a resposta. Sendo uma pessoa artificial, deixa eu fazer o highlight aqui, porque isso é importante. Não é considerada uma pessoa sob a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, cláusula de liberdade religiosa. Então, as igrejas católicas, evangélicas, protestantes, neopentecostais, tradicionais aqui nos Estados Unidos não são consideradas uma pessoa de por si, mas são artificiais e não estão cobertas pela primeira emenda da Constituição americana, que garante o quê? A liberdade religiosa. Então, se não garante a liberdade religiosa ou liberdade de culto, quem é o dono dessa igreja? É o Estado. Quem é o dono ou o chefe ou o patrão daquele pastor? É o Estado. E não o Messias. Vou repetir. Uma corporação 501C3, sendo uma pessoa artificial, não é considerada uma pessoa sob a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, cláusula de liberdade religiosa, ou sob a quinta emenda à Constituição dos Estados Unidos, proteção contra a cláusula de incriminação. Portanto, uma igreja incorporada não possui direitos de primeira ou quinta emendas. No caso Johnson versus Goodyear, 127, acho, não sei, parágrafo 4 de 1899. Uma corporação, sendo uma pessoa artificial, só tem direitos no sentido do devido processo e cláusulas de proteção igual à 14ª emenda à Constituição dos Estados Unidos e similares disposições das constituições estaduais e na acepção dos estatutos estaduais. Isto é, a sua igreja 501C3 não possui direitos constitucionais. Isso está no livro de Bárbara Quetai, o 501C3, a Igreja Incorporada, a Verdade Real. Isso está postado no Centro de Leis Bíblicas, foi recuperado 1º de agosto de 2016. E aqui nós temos um exemplo da época do Obama. Se um pastor, isso foi principalmente, como eu poderia dizer, enfatizado durante os 8 anos do governo Obama. Então, se um pastor pregasse assim, aí está em inglês, eu vou traduzir para vocês. Obama é um homem mau, e a Bíblia diz que nós não temos comunhão com as obras das trevas. Aí abaixo está escrito, se a sua igreja 501C3 está pregando essa mensagem, então o pastor ou pregador está violando o seu contrato. E segundo a lei, porque ele está falando a verdade, porém contra a autoridade que ali representa o Estado, no caso, na época era o presidente Obama, esse pastor pode ser preso e a igreja pode ser fechada. E aqui, em contraponto, o pastor que segue as regras 501C3. Vamos falar sobre como temos mais fé quando nós trocamos um pneu furado. É aquele discurso vazio que só fala de amor, aquela pregação água com salsicha, água com açúcar. Por isso que você não ouve
Pastores, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, em sua grande maioria, não pregam a verdade sobre o que está sendo feito e cozinhado nos bastidores contra as pessoas, porque se eles assim o fizerem, estarão indo contra os seus devidos patrões, que é o Estado. E aqui nós vamos então ver o seguinte, Mateus 15:8. Esse povo se acerca a mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Mateus 15:8, ou Matitiarro. Eles professam que conhecem a Deus, ou ao Todo-Poderoso, mas em suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para todo bom trabalho, ou em todo bom trabalho. E não tenha comunhão com os trabalhos que não produzem frutos, como é que se diz? Infrutuosos, né? Das trevas, mas antes reprovai-os. Efésios 5:11. Muito bem, agora eu vou voltar aqui para mim, a tela. Vamos lá. Vamos ver então agora Romanos 13. Rapidamente, que o tempo já está escasso. Vamos lá. Romanos 13, né? Que será o capítulo que muitos irão pregar, muitos irão ensinar, exigindo obediência das pessoas, não importa se roubam o dízimo, se é um adúltero, se cai na balada, se não estão vivendo de acordo com o evangelho. A partir do momento que subiu no altar, se colocou de trás do púlpito, abriu a Bíblia, aquele homem é santo. Esse é o pensamento que muitos têm. Vamos ver então se é isso que diz a palavra, não é mesmo? Diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, segundo a Bíblia João Ferreira de Almeida, correto? Romanos 13, versículo 1. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Muito bem. Olha, eu gostaria de ter mais tempo, mas eu já estou aqui com a corda no pescoço. Vamos lá. Um pastor maçom, que nós sabemos que existem muitos no Brasil, aqui então, Você, seja sincero, coloca aqui no chat para mim, o chat está aqui ao meu lado. Você acredita que um pastor maçom é uma autoridade do Todo-Poderoso? Coloque aí, por favor. Um pastor que, além de pastor, também é maçom. Você acredita que essa autoridade vem do Todo-Poderoso? Paulo André, não. Andy Max, não. Fabi Amatsumi, não, de jeito nenhum. Eduardo Silva, não. Rafael Rosa, não. Márcia Gomes, não. Sandra Regina, não. Rodrigo Antônio Silva, é a era dos falsos. Bom, aí o Eduardo Silva, jamais. Então estamos na mesma página, correto? Estamos na mesma página. Por quê? Porque a maçonaria, nós já cantamos aqui em verso e prosa, já mostramos de onde vem e na realidade a quem eles adoram. E se somos luz, não podemos realizar obras das trevas. Se somos o sal da terra, então nós temos que salgar. Não podemos agradar a dois senhores, correto? Então, um pastor maçom, sobre aqueles que têm conhecimento da palavra, o mínimo que seja, esse pastor maçom não tem nenhuma autoridade sobre nós. Mas está lá, é pastor. E nós poderíamos enumerar vários aqui nos Estados Unidos, como também aí no Brasil, que são vários. Vamos lá. Então, veja bem, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, estamos de acordo que um pastor maçom não é uma autoridade instituída pelo Altíssimo, mas sim pelo próprio diabo ou pela vontade humana? Muito bem. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Aí entra o conflito. Poxa, meu pastor, eu sei que, olha, já peguei meu pastor mentindo,
O meu pastor, eu sei que, o pastor lá da igreja que eu frequento, eu sei que ele mete a mão mesmo. Eu sei que ele gosta de uma pornografia. Ele prega coisas que eu não estou de acordo, como celebrar Natal, Páscoa. Ele é a favor, por exemplo, que as pessoas sejam vacinadas. Ele está apoiando, por exemplo, o atual governo, que foi eleito, grande parte dos eleitores do atual presidente veio, esse voto veio dos evangélicos. Então, veja bem, aqui começa o conflito. A pessoa, ela se sente acuada, porque ela pensa, poxa, aqui está escrito, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Vamos tomar o exemplo do rei Davi, não é mesmo? Saul, primeiro rei de Israel, já havia perdido o trono, ainda sendo rei, mas ele já havia perdido a unção de rei. Tanto que Samuel, orientado pelo próprio Yahuwah Tsevaot, foi e ungiu Davi. Davi já era rei de Israel, mas não tinha trono. Ele tinha que se esconder em cavernas. Ele formou um exército com 600 rebeldes. E aí, o Todo-Poderoso entregou Saul nas mãos de Davi. Está aí, ó. Saul estava lá, né? Fazendo o que estava fazendo na caverna. E Saul foi e cortou um pedaço da roupa dele e falou, olha, rei, hoje o Todo-Poderoso te entregou em minhas mãos e eu poupei a tua vida. Davi ainda o respeitava como rei, tendo ele, Davi, sido ungido e consagrado pelo profeta, amando do Todo-Poderoso. E nem o próprio povo mais respeitava Saul e o seu próprio exército. Logicamente, como em todos os lugares, tem sempre aqueles puxa-saco. Sempre tem. Sempre tem aqueles que são incapazes, medíocres, que quase não sai. Para conseguir alguma coisa na vida, tem que puxar saco, porque não tem capacidade. E isso você vai encontrar na rua onde você mora, onde você trabalha, onde quer que você esteja, tem sempre aquele puxa-saco. Isso é normal, é fato. É fato. E o puxa-saco, para agradar as pessoas, se ele tiver que puxar o seu tapete, ele vai puxar também, vai te dar um tombo. Porque o prazer é agradar o chefinho. Aliás, falando nisso, já queimou o seu incenso ao bezerrinho hoje? Bezerrinho de ouro? Então, veja bem. Davi, ele teve a oportunidade de pôr um fim naquela história e na fuga dele e assumir de vez o trono de Israel. O próprio povo sabia que Saul já havia sido rejeitado pelo Altíssimo. O próprio povo já amava mais Davi do que Saul. Mas ainda assim ele esperou o tempo. Esperou o tempo dele. Porque ele não queria que fosse pela vontade dele, pelas mãos dele. Então, veja bem, de repente você está atendendo a uma congregação que o pastor está envolvido em escândalos. Há uma insatisfação, uma divisão, etc. e tal, mas eles criam aquele terrorismo evangélico. Olha, se você sair, o diabo vai entrar na tua vida e vai te matar, vai acabar com tudo. O diabo vai fazer da tua vida gato-sapato, você vai voltar para o vômito de onde você veio. Você vai perder tudo, vai perder tua casa, teu carro, teu casamento, etc. e tal. Isso é terrorismo evangélico. Quer dizer, eu nem diria evangélico, é terrorismo capetônico mesmo. Porque eles querem manter as pessoas ali, debaixo da vara. Se você questionar, eu creio que a maior ameaça, não são todos os pastores, por favor, não estou aqui generalizando, mas a maior ameaça para certas congregações é aquele membro que pensa,
é aquele membro que lê a Bíblia, e não somente aquele que diz, amém, aleluia, levanta a mão, bate palma, fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus é contigo, para outra, Deus é contigo. Mas aquele que pensa, aquele que, não, peraí, deixa eu ver se isso que ele está pregando aí, Natal, ele está falando do Natal, ele está falando que pode aceitar o xepa, ele está falando que tem que dar o dízimo, mas peraí, a minha Bíblia está falando completamente o contrário. Então, antes que crer em homens ou seguir a homens, eu prefiro crer no que está escrito aqui. Estão compreendendo? Aí começa a se abrir a mente da pessoa, os olhos começam a se abrir, ela passa a enxergar o evangelho de uma outra forma, completamente distinta, diferente. Continuando. Porque os magistrados, veja que não está falando aqui de pastores. Aí já começa a derrubar a casa já começa a cair. Paulo não está falando de pastores. Ele está falando de autoridades, mas autoridades judiciais ou então aquelas que ensinam. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu tive um cara que sabia muito de networking, e ele é maçom. E ele dava aula, e eu ia lá assistir, porque eu queria me formar. O que ele faz dali para se... Adoro o bode de mente deles, irmão de avental, e gosta de doar o rococó, problema dele. Eu estou aqui para aprender o que ele tem para me ensinar. Estão compreendendo? Então, vejam que magistrados, professores, a gente não sabe quem é quem. Mas você está fazendo uma faculdade, então você está pagando para que aquela pessoa seja homossexual, seja binário, seja traveco, seja drag queen, seja lá o que for, aquela pessoa ali tem que te ensinar. Você quer se formar, você quer ter um futuro na carreira. Então Paulo diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Muito bem, aí entramos na parte do STF. Magistrados, a mais alta corte do país, o que eles têm feito? Eles têm feito bem à população brasileira? Não. Eles têm feito bem ao próprio governo do presidente? Não. Eles querem derrubar o presidente. Então, se eu conheço essa mensagem aqui, eu obedeço a Yeshua, meu Salvador, porque não foi um juiz do STF que se entregou no madeiro por mim. Ele não cancelou meu escrito de dívida que era contra a minha pessoa. Não, foi Yeshua, o meu Salvador. Então, se eu vejo que essa autoridade, o que está ensinando, o que está fazendo, o que está falando, não condiz com a Santa Palavra, eu lhes pergunto, meus caros irmãos, por que tenho eu que obedecê-lo? Se ele não obedece o que está escrito na palavra. Aí vem a pergunta, sigo eu ao Salvador ou ao homem? Estão compreendendo? Porque, volto a repetir, esse capítulo 13, o Silas Malafaia, ama esse capítulo 13. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Sim, ai daquele que tocar em um verdadeiro ungido. Agora, ungido, tem muitos. Moisés, Moshe, era ungido. A irmã dele falou dele, Miriam ficou leprosa. Porque não aceitaram que ele escolheu uma mulher de outra, vamos dizer assim, nacionalidade. Ficou leprosa. Mas querer comparar Moshe ou Moisés com o que nós vemos hoje, não tem nem cabimento, não é mesmo? Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme,
porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E aqueles que não se dão respeito e muito menos são honrados, não devemos pagar nada. Está aí, simples assim. Mas pega-se o capítulo, faz-se uma ginástica mental, tem-se uma cãibra cerebral, uma menstruação do cerebelo, etc. e tal, coloca tudo no caldeirão da bruxa, mistura-se tudo propositalmente e empurra a goela abaixo das pessoas. Por quê? Infelizmente, a grande maioria não lê a Bíblia. Só ficam sentados, amém, aleluia, oh glória, graças. E esse capítulo aqui será muito usado por esses mais de 25 mil pastores que a FEMA está treinando para que quando o circo pegar fogo e famílias vão chorar, vidas serão perdidas, como já dizia o Capitão Nascimento, né? Isso vai dar M, vai morrer muita gente. E essa é a realidade. Tá bom, meus queridos? Então, eu tenho alguns minutos, eu vou ficando por aqui. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter respondido a pessoa que colocou o comentário, né? Falando que eu não sou um verdadeiro cristão porque não respeito as autoridades. Sim, eu respeito as autoridades quando elas fazem aquilo conforme, segundo o que diz a palavra do Altíssimo. Agora, eu não posso respeitar uma autoridade que, por exemplo, adora a uma entidade que é a favor do aborto, que é a favor de tantas outras coisas que são contrárias ao que ensina a palavra do meu Rei Salvador. Beijão no coração de todos. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Pela pregação da palavra. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos a Senhor, dizei, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Curarei a tua infidelidade, como orvalho serei para Israel.
florescerá como lírio e como cedro. Tudo isso te farei, ó Israel. Quem é sábio e prudente, aceita o que é bom, entende essas coisas e anda nos caminhos do Senhor. Quem é sábio e prudente, aceita o que é bom, em vez de novilhos, e anda nos caminhos do Senhor. E anda nos caminhos do Senhor.